Este vídeo não pretende destruir a fé, nem impor verdades absolutas. O objetivo é abrir espaço para uma conversa honesta sobre um tema que, embora seja central no cristianismo, muitos evitam discutir. A volta de Jesus. Será um evento físico, visível e glorioso? Ou uma promessa que talvez já tenha se cumprido de forma invisível? Prepare-se para refletir, porque as próximas linhas vão desafiar certezas antigas. A ideia de que Jesus voltará não é periférica. Ela está no coração da fé cristã. Nos evangelhos, ele fala claramente: voltará em glória para restaurar todas as coisas. Essa promessa ecoa nas cartas apostólicas e explode em imagens dramáticas no Apocalipse. Trombetas, céu se abrindo, Cristo montado em um cavalo branco, olhos como chamas, coroado de glória. Mas surge a primeira tensão. O que essas palavras significam? Será que Jesus descrevia uma cena literal, onde multidões veriam o impossível acontecer? Ou falava em símbolos para comunicar algo muito maior que nossos olhos podem captar? Essa pergunta não é teórica. Ela define como milhões vivem sua fé. Para alguns, esperar a volta é aguardar um dia específico, um instante histórico que encerrará toda injustiça. Para outros, essa promessa já se cumpre espiritualmente, cada vez que a vida vence a morte. Em Mateus 24, Jesus alerta: o Filho do Homem virá quando ninguém esperar. Em Atos, anjos declaram: este mesmo Jesus voltará. Palavras que soam claras, quase literais. Mas então surge a reflexão inevitável. Se ele disse que voltaria, por que 2000 anos se passaram sem esse acontecimento? Alguns respondem com uma lógica simples: Deus não segue nosso relógio. Pedro escreveu: para o Senhor, um dia é como 1000 anos. Outros dizem que a promessa é espiritual. Ele volta cada vez que perdoamos, cada vez que o amor resiste ao ódio. Mas será que essa explicação não dilui demais algo que Jesus tratou como tão grandioso? Pense nisso. Uma promessa tão central, repetida com tanta força, pode ser apenas um símbolo? Ou seria justamente essa a beleza? Algo que não cabe na lógica, mas exige fé até o último instante. Logo após a ressurreição, a promessa da volta não parecia distante. Para os primeiros discípulos, era questão de tempo, talvez dias, talvez meses. Em Atos dos Apóstolos, a pergunta revela tudo. Senhor, é agora que restaurarás o reino a Israel? Eles não imaginavam esperar séculos. A expectativa era urgente. Essa esperança moldou comunidades inteiras. Homens e mulheres vendiam bens, repartiam tudo, viviam como quem não teria amanhã. Por quê? Porque acreditavam que Jesus voltaria enquanto ainda estivessem vivos. Paulo reforça essa sensação em suas cartas. Nós, os que ficarmos vivos. Essas palavras carregam uma convicção intensa. O fim estava próximo. Mas então os anos passaram. Décadas. Um a um, os apóstolos foram mortos. Jerusalém caiu no ano 70, numa catástrofe que muitos interpretaram como sinal do fim. Mas Jesus não apareceu entre as nuvens. Essa demora acendeu uma crise silenciosa. Será que ele realmente quis dizer em breve? Ou nós entendemos errado? A tensão era tão forte que surgiu uma resposta. Para Deus, um dia é como 1000 anos. Mas sejamos sinceros, isso soa como consolo ou explicação? Porque para quem vendia tudo acreditando no retorno imediato, cada dia parecia um século. Essa distância entre expectativa e realidade provocou algo perigoso: frustração. Quantos abandonaram a fé? Quantos se perguntaram se tudo não passava de um engano? Essa é uma pergunta desconfortável, mas necessária. Porque se essa promessa não se cumpriu no tempo deles, o que a garante que se cumprirá no nosso? Talvez a chave esteja em algo que ignoramos. Jesus não marcou data,
disse apenas para vigiar. Mas a urgência inicial mostra o quanto a esperança pode ser moldada pela dor. Para um povo sob opressão romana, sonhar com a volta de Cristo era mais do que teologia, era sobrevivência. E aqui entra a reflexão que ecoa até hoje. Esperamos pelo que ele prometeu ou pelo que desejamos ouvir? Guerras, terremotos, fome, epidemias. Palavras de Mateus 24 ecoam como um alerta sombrio. Tudo isso será o princípio das dores. Por séculos, cada tragédia global foi vista como sinal do fim. Mas a pergunta persiste: e se esses sinais já se cumpriram? Muitos estudiosos afirmam que a abominação da desolação e a destruição do templo, anunciadas por Jesus, aconteceram em 70 depois de Cristo, quando Roma arrasou Jerusalém. Se isso é verdade, parte da profecia não seria futuro, mas passado. Então, por que ainda aguardamos trombetas e céus rasgados? O Apocalipse intensifica a expectativa com imagens poderosas, bestas emergindo do mar, dragões cuspindo fogo, cavaleiros trazendo guerra, fome e morte. Essas figuras se tornaram símbolos universais do caos. Mas surge uma questão inevitável. Devemos ler isso como fatos literais ou metáforas para realidades espirituais e políticas? Um cavalo vermelho atravessando os céus é mais plausível ou mais profundo quando visto como a guerra devastando nações? A interpretação literal seduz porque oferece clareza. Haverá sinais visíveis, eventos espetaculares, impossível não notar. Mas e se for simbólico? E se Cristo já reina, mas de forma invisível, atuando por caminhos que não cabem em lentes humanas? Essa hipótese não agrada quem espera um espetáculo, mas talvez seja mais coerente com o silêncio divino diante de séculos de espera. Outra questão desconfortável. Jesus disse que voltaria em breve. Se breve significa 2000 anos, o que isso revela sobre nossa compreensão ou sobre as palavras dele? Para alguns, é apenas perspectiva divina. Um dia é como 1000 anos. Para outros, isso soa como justificativa tardia. Qual dessas respostas realmente satisfaz? E o que dizer dos sinais atuais? Guerras, pandemias, catástrofes, tudo parece cumprir Mateus 24. Mas e se sempre foi assim? Desde que a história é história, há conflitos, fome, doenças. Talvez o texto não descreva o fim, mas a própria condição humana. Nesse caso, esperar pelo sinal perfeito é esperar pelo impossível. A reflexão aqui é dura. E se passamos séculos tentando encaixar o caos do mundo num roteiro que Jesus nunca quis dar? Porque se a promessa é espiritual, não haverá espetáculo. Mas se for literal, nenhum de nós sabe quando acontecerá. E isso nos deixa diante da tensão que incomoda a mente e testa a fé. Acreditar no que exatamente? Quando os primeiros séculos se passaram sem que o céu se abrisse, a igreja precisou responder a uma questão incômoda: por que Cristo ainda não voltou? Essa tensão moldou doutrinas e gerou movimentos inteiros. Nos primeiros concílios, a expectativa literal da volta imediata foi sendo substituída por uma compreensão mais teológica. Cristo reina no coração dos fiéis e voltará no tempo de Deus. A Igreja Católica consolidou a ideia de que o retorno seria real, mas desconhecido, e que tentar marcar datas era erro grave. Ninguém sabe o dia nem a hora, repetia-se como mantra. Mas fora das estruturas oficiais, vozes radicais mantinham a urgência. Séculos depois, na Idade Média, surgiram profetas anunciando datas. Cada guerra, cada peste negra, cada eclipse reacendia a chama apocalíptica.
Quantos venderam tudo? Quantos peregrinaram acreditando que o mundo acabaria naquela noite? E quando amanhecia e nada mudava, o que restava? Fé ou frustração? Avançamos para o século XIX. William Miller, nos Estados Unidos, calculou que Cristo voltaria em 1844. Milhares deixaram suas casas, abandonaram colheitas esperando ver Jesus nas nuvens. Quando nada aconteceu, o episódio ficou conhecido como o Grande Desapontamento. Muitos perderam a fé, outros criaram novas interpretações, dando origem aos adventistas do sétimo dia. O mesmo padrão se repetiu com testemunhas de Jeová, que marcaram várias datas para o fim. Cada erro gerava uma explicação, cada fracasso redefinia a promessa. E assim, a história mostra algo inquietante. A espera pelo retorno se tornou combustível para movimentos, mas também para decepções devastadoras. Por que insistimos em prever? Talvez porque a ideia de não saber seja insuportável. Queremos sinais, queremos controle, queremos a certeza de que a justiça vencerá. E essa urgência abre espaço para manipulação, fanatismo, medo. Aqui surge a reflexão que não pode ser ignorada. Será que a demora da promessa revela uma falha divina ou apenas a fragilidade da nossa expectativa humana? Porque, no fundo, talvez o problema não esteja na profecia, mas sim no modo como interpretamos um texto escrito há 2 milênios. Esta pergunta soa como blasfêmia para alguns, mas é inevitável. E se Jesus nunca voltar da forma que imaginamos? E se a promessa não for um evento cósmico, mas uma realidade espiritual que já se cumpre silenciosamente há 2000 anos? Essa hipótese divide cristãos e incomoda, porque desmonta expectativas construídas por séculos. Para muitos teólogos, a volta de Cristo é literal. Ele virá, visível, glorioso, encerrando a história. Mas existe outra leitura. E se o retorno for a presença contínua de Cristo no mundo, através do Espírito, em cada gesto de amor, em cada ato de misericórdia? Essa interpretação não é nova. Já nos primeiros séculos, alguns padres da Igreja falavam de um retorno místico, não físico. Aqui surge a tensão que ninguém gosta de admitir. Se ele nunca aparecer entre nuvens, a fé cristã fracassou. Ou será que falhamos por esperar um espetáculo quando a mensagem sempre apontou para algo maior que sinais visíveis? Essa reflexão toca no coração do cristianismo moderno. Grande parte das tradições se sustenta na expectativa futura. Sermões, músicas, livros, tudo reforça a ideia do grande dia. Mas e se esse dia não existir como imaginamos? Como isso afetaria a fé de milhões? Quantos continuariam firmes? Quantos abandonariam tudo, acusando Deus de engano? Talvez este seja o ponto. A promessa nunca foi sobre datas, mas sobre esperança. Um chamado para viver como se ele pudesse voltar a qualquer instante. E, de certo modo, isso muda tudo. Porque se a volta é literal, precisamos esperar. Mas se é espiritual, precisamos agir agora, tornando presente o reino que ele anunciou. No fundo, a questão não é apenas se ele vai voltar, mas se entendemos o que significa sua presença. E talvez essa seja a maior provocação. Esperamos por algo futuro quando já temos algo eterno diante de nós? Concluindo, não estamos aqui para dar respostas definitivas, mas para abrir espaço à reflexão. A volta de Jesus continua sendo mistério, promessa e esperança. Se será literal ou simbólica, ninguém sabe. Mas a pergunta que fica é: o que essa expectativa faz com você hoje? Te paralisa ou te transforma? Se gostou deste vídeo, nos ajude a continuar trazendo mais histórias. Se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho para receber as notificações. Compartilhe. Deixe nos comentários a sua opinião. Como você imagina a volta de Cristo? Nos encontramos no próximo vídeo, porque ainda existe muitas outras histórias nos bastidores.